Se você é mulher e você se cobra para ter mais constância, ter mais disciplina, ser mais produtiva, para ter os mesmos hábitos todos os dias, mas você não consegue, fica comigo até o final que você vai entender por que isso acontece com você e você também vai descobrir como que você vai usar a sua inconstância para você aumentar ainda mais a sua produtividade. Eu comecei a notar que durante um mês eu tinha uma inconstância na minha disposição. Tinha dias que eu acordava, que eu queria malhar, que eu era cheia de energia, cheia de disposição, estava pronta para dominar o mundo. E uma semana depois, eu já não sentia essa energia, eu já não sentia essa disposição para fazer as mesmas coisas que eu fiz na semana anterior. Fazer a mesma coisa, como ir para academia, malhar, era muito mais difícil para mim de fazer em determinados dias do que em outros. E eu comecei a pesquisar e comecei a querer entender por que isso acontecia comigo. Comecei a achar que era o açúcar. Às vezes eu estou comendo muito carboidrato, estou comendo muito açúcar branco e isso está impactando a minha disposição. Ou às vezes eu comecei a achar que era o sono. Eu não dormia direito numa noite e aí isso estava impactando como eu me sentia no dia seguinte. E comecei a investigar tudo que você pode imaginar. E demorei 2 anos para entender o que realmente estava impactando a minha disposição, a minha produtividade. Porque no final do dia, o que eu estava buscando ali era ter a mesma performance durante o mês inteiro. Tinha épocas do mês que eu estava super disposta, tinha épocas do mês que eu não estava. Eu queria entender qual era a variável que me impedia de me sentir com essa energia o mês inteiro. Eu descobri o que estava acontecendo, o que me impedia de ter a constância e a disciplina de fazer as mesmas coisas todos os dias. Eu estava lendo esse livro aqui, da Kate Northrup, se chama Do Less, que é um livro que ela fala sobre produtividade. Como que você faz mais em menos tempo, considerando o seu ciclo menstrual. Existe uma variação hormonal que acontece com nós mulheres durante um mês que os homens não têm. Então, se você escutou, tem que ter disciplina, você precisa fazer todos os dias a mesma coisa, provavelmente é de uma pessoa que não tem essa experiência de variação hormonal. E por que é importante você saber isso? Por 2 motivos. O primeiro, que para mim foi um alívio quando eu soube, foi parar de me cobrar ter a mesma produtividade todos os dias do mês, quando na verdade a minha biologia não é assim. Existe um fator químico na mulher que impede que ela tenha uma constância de todos os dias sentir disposta para fazer as mesmas coisas. Então a primeira coisa é você parar de se cobrar. E a segunda coisa, que é importante você prestar atenção aqui nesse vídeo, é você entender como que você usa dessa variação hormonal para você dobrar a sua produtividade. Esse livro da Kate Northrup é sobre isso. É como que você usa essa diferença hormonal a seu favor, para você conseguir fazer mais em menos tempo. Esse livro não é um livro que vende no Brasil. Eu mandei um e-mail para Kate há 2 anos atrás perguntando se ela ia lançar esse livro no Brasil e ela me disse que não tem no Brasil. Então eu preciso que você preste atenção aqui no que eu vou te falar para você dobrar a sua produtividade. A primeira coisa que eu quero que você entenda é como que o seu ciclo menstrual funciona. Você tem 4 fases no seu ciclo. A primeira fase é a fase folicular. Nessa fase, você tem um hormônio que começa a ser liberado, chamado estrogênio. E esse hormônio ele vai sendo liberado e ele atinge um pico, que é na sua fase ovulatória. Quando ele atinge esse pico, você está na sua máxima capacidade cognitiva. O que é isso? É sua capacidade de foco, de concentração, de memória, de comunicação. Então essa é a sua melhor fase para você se expor, para você aparecer. Depois que você está no pico do estrogênio, você começa a entrar na fase lútea, que é quando o nível de estrogênio começa a cair. E o nível de progesterona, que é outro hormônio, começa a subir. Nesse momento, você começa a ter menos concentração, menos foco, e você começa a ficar mais letárgica, ter menos energia, que era o sintoma que eu sentia quando eu estava querendo continuar, fazendo as mesmas coisas que eu fazia na fase ovulatória. Agora que você já entendeu como o seu ciclo menstrual impacta a sua produtividade, porque existe uma oscilação hormonal que impacta a sua capacidade cognitiva, o que a Kate fala é que cada fase do ciclo menstrual tem o seu propósito. Cada fase é ideal para você fazer determinadas atividades. E realmente, se você olhar as 4 fases do ciclo menstrual e você comparar com um projeto,
elas são muito parecidas. A primeira fase do ciclo é a fase folicular. Ela fala que nessa fase é ideal você iniciar coisas, você planejar, você ter ideias, você organizar, você fazer brainstorming, porque essa fase ela é um começo. Já a próxima fase, que é a fase ovulatória, é uma fase onde você está querendo aparecer, você está querendo se expor. E faz sentido numa questão evolutiva da humanidade que na fase ovulatória a mulher queira aparecer mais para atrair o parceiro, engravidar e procriar a espécie. Você está aberta a conectar com pessoas, a comunicar, a aparecer, a apresentar essas ideias que você teve na fase folicular. E depois da fase ovulatória, você vem para a fase lútea, que é uma fase que ela fala que é para completar o que você começou. Então, na fase folicular, você inicia, você começa alguma coisa. Na fase ovulatória, você apresenta essa ideia, você se expõe, você comunica aquilo. E na fase lútea, você finaliza o projeto. Você tem mais atenção aos detalhes, você começa a terminar o que você começou. E a fase menstrual é a fase onde você descansa, onde você relaxa, onde você está mais introspectiva, onde você está avaliando o que aconteceu no começo do ciclo. Então, olha como a natureza é sábia e olha como se você utilizar cada fase no seu propósito, você vai conseguir fazer as mesmas coisas que você faria, só que numa velocidade mais rápida. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Digamos que você tem que fazer uma apresentação no seu trabalho. Se você fizer essa mesma apresentação na sua fase ovulatória, que é uma fase que você está aberta a se expor, você vai fazer de uma maneira muito mais fácil, muito mais fluida. Se você fizer essa mesma apresentação na fase lútea, você vai ter mais dificuldade, porque não é uma fase ideal para você se expor. É uma fase que você quer estar terminando coisas, é uma fase que você quer estar mais introspectiva. Então você acaba, quando você faz uma apresentação na fase lútea, tendo mais dificuldade para entregar o mesmo resultado que você entregaria na fase ovulatória. Qual é a proposta da Kate? Se você conseguir alinhar de 20% a 30% do que você precisa fazer com cada fase do seu ciclo menstrual, você vai conseguir aumentar a sua produtividade de uma forma mais leve. Porque o mesmo tempo que eu gastaria aqui para gravar um vídeo do YouTube, se eu fizesse na minha fase menstrual, eu ia demorar muito mais do que na minha fase ovulatória. Inclusive, este vídeo está sendo gravado na minha fase ovulatória, porque eu sei que vai ser muito mais rápido. É claro que se você tiver que fazer uma apresentação para o seu chefe, você estiver na sua fase menstrual, você vai fazer. Mas aí você já sabe que se ela não for tão boa, o motivo pelo qual aquilo aconteceu. Porque isso eu ficava muito chateada, eu não entendia o que acontecia comigo. Por que no mês anterior, em outra data, tinha sido excelente, a mesma apresentação, e agora não tinha sido tão boa? Existe esse fator hormonal que você não pode deixar de levar em consideração. Preste atenção agora que eu vou te falar qual atividade é ideal você fazer em cada fase. Começando pela fase folicular. É uma fase de você emergir, de você começar, de você ter ideias, fazer brainstorming, de você planejar, de você organizar um projeto, de você colocar a intenção para aquele projeto, coisa que a gente faz pouco, e também você começar a dar os primeiros passos. Fase ovulatória é uma fase onde você está buscando visibilidade. É uma fase ideal para você vender, fazer negociação, atrair pessoas, fazer live, fazer apresentação, gravar vídeos, tudo que for referente a você aparecer e a se expor. Essa é a fase ideal para você fazer isso. Logo em seguida você tem a fase lútea, que é a fase mais longa do seu ciclo, ela demora mais ou menos 10 dias e não é à toa. Ela é uma fase de culminação, uma fase que é ideal para você completar os seus projetos, é uma fase que você vai estar focada em fazer o que deve ser feito, você vai ter mais atenção aos detalhes, como você estivesse assim, direcionando a sua atenção. Então você pegar os detalhes ali é uma fase ótima e é uma fase também para você riscar tarefas da sua to-do list. Olha como é que é perfeita
esse ciclo, porque depois da fase de culminação, essa fase que é a fase lútea, você vem para a fase menstrual, que é uma fase ideal para você descansar. Você naturalmente está mais reclusa, está com menos energia, você está pronta para ficar mais introspectiva, para você avaliar tudo o que aconteceu no começo do seu ciclo. Olha como a natureza é sábia. O ciclo menstrual da mulher que replica um ciclo eficiente de trabalho. Começa, apresenta, termina e reavalia. Cada fase do ciclo é ideal para isso. Depois que eu entendi que as mulheres são cíclicas, que eu jamais vou ter uma constância diária igual a um homem, aí sim a minha produtividade aumentou muito. Porque eu comecei a usar o meu poder feminino, esse ciclo menstrual, para que eu tivesse vantagem na execução de determinadas tarefas. Então hoje eu uso até um diário que eu criei para mim, que considera cada fase do ciclo, que eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é olhar o meu ciclo menstrual e entender como eu me sinto. Eu faço esse acompanhamento do ciclo menstrual. Existem aplicativos que fazem esse acompanhamento. Um que eu uso é o Flo, que ele é de graça e eu consigo acompanhar ali exatamente, né, quando que vai ser meu próximo, cada fase do meu ciclo. E se você não menstrua, fica tranquila, que a Kate sugere que você acompanhe como você se sente pelas fases da lua, como se cada fase da lua fosse correspondente a uma fase do ciclo menstrual. Então, a fase folicular é a lua crescente, a fase ovulatória é a lua cheia, a fase lútea é a lua minguante e a fase menstrual é a lua nova. Então, se você não menstrua, você pode se guiar pelas fases da lua, pode utilizar, né, das atividades de cada parte do ciclo menstrual para você conseguir aumentar ainda mais a sua produtividade. Essa foi a maneira mais eficaz que eu encontrei de aumentar a minha produtividade e mais disruptiva também. Eu realmente não fazia ideia até ler o livro da Kate e começar a implementar na minha vida e ver a minha produtividade aumentar muito. Se você quiser entender melhor, aprofundar mais nessa questão do ciclo menstrual e os hormônios, eu fiz uma live com a minha ginecologista obstetra que ela explicou brilhantemente todas as fases do ciclo menstrual, os hormônios, sobre a capacidade cognitiva de cada fase, o que você faz para monitorar a sua fase do ciclo, inclusive se você toma algum anticoncepcional, se você tem DIU que libera hormônio, DIU que não libera hormônio, se você está na menopausa. Ela explica tudo isso nessa live. Vou colocar o link aqui embaixo para você assistir depois. E se você quiser ajuda para alinhar o seu ciclo menstrual com a sua to-do list, dá uma olhada aqui embaixo no meu Diário da Produtividade, que é um PDF que eu criei para me ajudar a ter um dia muito mais produtivo, considerando duas coisas: como eu me sinto e qual é o ciclo menstrual que eu tô. Então, se você quiser ajuda, dá uma olhada aqui embaixo. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!